Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Texto da nossa meditação de hoje, João, capítulo 3. Vamos meditar dos versículos de 1 a 21, seguindo no tema proposto aqui para a nossa série de meditações. Estamos meditando no tema Encontros com Jesus, usando como referência o livro do pastor Timothy Keller. E então estamos vendo alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas, esses encontros que estão registrados na palavra de Deus, e nós vamos expor então esses textos e meditar sobre algumas lições que nós podemos ter, respostas que Jesus Cristo traz para questões profundas que os seres humanos têm na sua vida. Na semana passada nós meditamos no capítulo 4 sobre o encontro com a mulher samaritana, nós falamos sobre a satisfação humana, e hoje nós vamos falar sobre a necessidade humana. João capítulo 3, de 1 a 21, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui nós temos um encontro diferente já dos outros encontros que nós vimos. Nós vimos na semana passada a mulher samaritana, uma mulher que era uma inimiga, considerada inimiga dos judeus, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Era mulher que naquele tempo era rejeitada, ainda mais era uma mulher que já teve vários maridos e naquele momento
morava com um homem, mas nem era casada, nem tinha esse compromisso, uma mulher que era excluída socialmente. E Jesus tem esse encontro com ela, ali junto ao poço, e se revela a ela como sendo o próprio Messias, e ela então abre os olhos, fica feliz, nós entendemos que ela foi salva ali, e ela passa então a evangelizar e traz outras pessoas. Nesse momento aqui nós temos um encontro diferente, um encontro com um homem que não era excluído da sociedade, pelo contrário, é um encontro com um homem que era até admirado pela sociedade onde ele vivia ali, pelos judeus. Aqui nós temos um encontro de Jesus com Nicodemos. Os primeiros versículos aí, 1 e 2, nos mostram que Nicodemos era um homem fariseu, ou seja, um dos principais ali, né, até a própria Bíblia diz que um dos principais dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso, um dos líderes, né? E a Bíblia nos diz também que Nicodemos, ele fazia parte até do Sinédrio, que era ali era a reunião ali de homens, né, que faziam julgamentos civis, julgamentos espirituais. Eles só não podiam condenar alguém à morte, mas todo tipo de julgamento que acontecia ali dentro da sociedade, eram esses homens que faziam. Não era assim aberto para vários homens, né? Mas tinha algumas cadeiras ali, e Nicodemos fazia parte dessas cadeiras. Nicodemos era um homem importante, e ele foi ter esse encontro com Jesus. Talvez muitas pessoas daquela sociedade pudessem olhar para Nicodemos e falar assim: esse homem atingiu o ápice da vida, eu quero ser como esse homem é o mais religioso que pode ser, esse homem é o mais influente, é o mais respeitado que pode se ter nessa sociedade. Mas ao ter esse encontro com Jesus, ele percebe algumas necessidades na vida dele. Jesus deixa bem evidente algumas necessidades da vida dele, necessidades que todos nós temos nas nossas vidas também. Todo ser humano tem essas necessidades, e eu quero então, à luz desse texto, pensar em 3 necessidades que os seres humanos têm. E a primeira necessidade que nós vemos logo no início desse texto é a necessidade de conhecer a Cristo. Então esse homem, como eu falei, um fariseu respeitado, um dos principais ali da sociedade, ele sente essa necessidade de conhecer mais Jesus Cristo. Jesus já havia iniciado o seu ministério, Jesus já estava realizando alguns milagres, Jesus já tinha algumas pessoas seguindo a ele, e esse homem então chega um momento que ele quer conhecer mais sobre Jesus Cristo. Então ele vai, num período noturno, conversar com Jesus. Por que ele vai à noite? Nós não temos certeza. Alguns vão dizer que ele foi à noite para poder conversar escondido, para que os outros não soubessem que ele estava tendo esse papo ali com Jesus Cristo. Mas eu já vou por outra linha de alguns outros comentaristas também, que entendem que Nicodemos foi à noite para poder conversar com mais calma. Ele queria poder dialogar com Jesus Cristo sem ser interrompido. Como ele era uma pessoa influente, ele poderia ser interrompido. Jesus Cristo também estava se tornando alguém influente ali na sociedade, e também poderia ser interrompido. Mas os fariseus, eles tinham esse costume de conversar até altas horas da madrugada, né? Quando eles queriam debater, quando eles queriam conversar. Então conversava à noite para poder conversar livremente, sem essa interrupção. Mas a grande lição que ele pôde ver aqui, e Jesus também deixou bem claro, é que Nicodemos, ele já estava vivendo em uma noite sem perceber. Ele estava vivendo em uma escura noite na vida dele, e ele estava ali também diante daquele que poderia trazer a luz, daquele que é a verdadeira estrela da manhã, né? E poderia trazer a luz sobre a vida dele. E Nicodemos inicia o seu diálogo com Jesus reconhecendo e até transparecendo um certo respeito por Jesus Cristo. Ele chama Jesus de Rabi, chama Jesus de mestre, e diz e declara que Jesus tem uma certa ligação com Deus. Ele não necessariamente declara que Jesus Cristo é o próprio Messias, enviado por Deus, profetizado desde lá do Antigo Testamento, mas ele ficou maravilhado pelos milagres que Jesus Cristo fazia, e ele diz que
ninguém poderia realizar esses milagres se não fosse através de Deus. Então ele fica pensando assim, você tem alguma ligação com Deus aí. E eu quero saber mais sobre isso. Eu estou aqui com a pulga atrás da orelha. Por que você faz esses milagres? Qual é o seu segredo, né? Como, de repente, né, ele poderia pensar assim, como ter esse poder aí também? Já que eu sou um religioso, já que eu tenho um grau de notoriedade na minha sociedade, como é que eu posso também ser como você e ter esse poder? É um desejo que todos os seres humanos têm também, de querer conhecer mais o lado espiritual das coisas. Intrinsecamente, lá dentro, nós temos essa noção. Até aquelas pessoas que se declaram como ateus, eles têm essa noção de que existe algo espiritual. É um vazio que Deus deixou em nós, para o buscarmos, né? E nós temos esse desejo, nós temos essa necessidade pelo que é espiritual, pelo que é eterno. Por isso que ao olhar ao redor do mundo, nós vemos tantas religiões, nós vemos tanta manifestação assim, religiosa, buscando o espiritual, porque o ser humano sabe que nós temos esse lado espiritual, de que o lado espiritual existe, e todo ser humano quer conhecer ali, quer tentar visualizar, deixa eu ver como é que funciona esse negócio, deixa eu experimentar para ver se é bom ou se não é, né? Deixa eu provar. No entanto, o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos a respeito dele, vai muito mais do que esse conhecimento de deixa eu só ver aqui por cima, deixa eu experimentar para ver se é bom ou se não é, deixa eu ver se é legal ou não, né? Muitos querem apenas conhecer o Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo histórico, assim como Nicodemos quis. Esse homem aí está fazendo sucesso, deixa eu bater um papo com ele, deixa eu ver qual é que é a dele. E hoje em dia tem muitas pessoas assim também. Todo mundo fala de Jesus Cristo, deixa eu ver então mais sobre Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não servem a Jesus, que não são cristãos, que não são salvos, mas que já leram mais a Bíblia do que eu e você, e conhecem tudo, por curiosidade, ou até para poder tentar rebater, para tentar criticar, e essas pessoas vão apenas conhecer aquilo que está escrito sobre Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vem mostrar para Nicodemos que a necessidade dele era muito maior do que apenas conhecer Jesus Cristo como um ser humano. A necessidade dele era outra, e Nicodemos nem tinha noção dessa necessidade. A necessidade dele era de nascer de novo, e Jesus Cristo vem dar uma resposta para ele, que quando a gente lê esse texto, parece que não faz sentido nenhum. O homem vem falando para ele assim, eu sei que você é mestre, que você é enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer esses milagres se não fosse por Deus. E Jesus Cristo fala assim para ele, só pode ver o reino quem nasceu de novo. Que resposta mais inusitada, uma afirmação esquisita, nada comum. E Nicodemos fica assim, do que você está falando? Como é que pode um homem nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe para ter que nascer de novo e então entender tudo isso aí que você está falando, tudo isso que você está fazendo? Então Jesus Cristo traz a resposta e diz para ele, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus vem explicar o que significa esse nascer de novo. Se é uma necessidade do ser humano, como nascer de novo? É necessário nascer da água e do Espírito. Vamos pensar um pouquinho sobre isso que Jesus falou, o que significa nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água não significa que você precisa ser batizado para então ser salvo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que uma vez salvo, eu preciso obedecer o mandamento de Jesus, essa ordenança de Jesus, e então ser batizado, para demonstrar publicamente essa fé que eu tenho, essa salvação que eu tenho, mostrar para o mundo que eu morri para esse mundo e nasci de novo para Cristo.
Sim, no batismo nós exemplificamos esse nascer de novo. Morri para o mundo e nasci para Cristo. Mas o que Jesus está dizendo aqui não significa que eu preciso ser batizado para depois ser salvo. Nós temos exemplos na Bíblia de várias pessoas que não foram batizadas e nós cremos que foram salvas, né? No Antigo Testamento mesmo nós não temos batismos lá. E muitos heróis da fé que são citados na Bíblia, tanto no Antigo, que também são lembrados no Novo Testamento, não foram batizados. Nós temos o ladrão ali que foi crucificado ao lado de Cristo, e ele então aceita a Cristo, reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, e Jesus Cristo disse que ele estaria com ele naquele dia mesmo no paraíso. Nós temos a certeza de que ele foi salvo, e aquele homem não foi batizado. O batismo não salva, mas nós devemos sim ser batizados, entendendo que é uma ordenança de Jesus Cristo, que todo aquele que é salvo deve ser batizado para dar esse testemunho, né, para mostrar esse compromisso que teve. Mas então o que significa nascer da água? Nascer da água significa ser purificado por Deus. A água ela tem muito essa conotação de limpeza, de purificação. Nós precisamos ser purificados para recebermos o Espírito Santo. O Antigo Testamento ele é repleto de informações e instruções para os rituais de purificação que os homens deveriam fazer ali antes de cultuar ao Senhor. Eles deveriam se banhar sim com a água, né? Eram banhos similares até mesmo ao nosso batismo. No entanto, o nosso problema ele é muito maior do que essa sujeira externa que nós temos no corpo. O nosso problema é o pecado que habita dentro de nós. Uma sujeira interna que água nenhuma desse mundo vai poder lavar. Pode se banhar com a água inteira aqui desse planeta, que não vai tirar o pecado das nossas vidas. Nós precisamos de uma purificação interna. E quem faz essa purificação interna? É a palavra de Deus. E em alguns momentos da Bíblia, ela chama a palavra de Deus de própria a água de Deus que vai nos purificar. E nós somos gerados através dessa palavra de Deus. Olha que interessante esse texto de 1 Pedro 1, 23 a 25, onde o apóstolo Pedro nos diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Olha que interessante. Para sermos salvos, nós precisamos da palavra de Deus. Ninguém será salvo sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a exposição do evangelho de Deus, as boas novas de Deus para essa humanidade. Sem ouvir o evangelho, a pessoa não vai entender que ela é pecadora, e ela nunca vai se arrepender dos seus pecados. E sem arrependimento nós não temos fé. Não é possível nós termos fé. A Bíblia sempre exige um arrependimento verdadeiro da nossa parte, entendermos a nossa situação pecaminosa, como nós vemos lá nas bem-aventuranças, de Jesus Cristo falar que nós precisamos entender que nós somos pobres espiritualmente, que nós não temos nada para oferecer a Deus, chorar pelos nossos pecados, e então seremos bem-aventurados. Então iniciaremos o nosso relacionamento com Deus, e então teremos e receberemos essa fé do Senhor para então crer nele e desenvolver um relacionamento com ele. E aí sim o Espírito Santo vem. O Espírito Santo ele atua em todo esse processo. Ele usa a palavra de Deus para atingir o coração daquele que ainda não é salvo, para convencer aquela pessoa do pecado, do juízo, para que ela possa entender que ela é pecadora, que ela está numa situação desesperadora, longe de Deus, longe da glória de Deus, e que ela precisa ser salva. E então o Espírito Santo ele abre o nosso coração e nos capacita para crer.
E quando nós cremos em Cristo, então nós somos salvos completamente, regenerados e nos tornamos filhos de Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nascer da água e do Espírito é isso, é recebermos essa palavra de Deus que vai nos purificar, que vai mostrar, que vai evidenciar o pecado nas nossas vidas. Nós vamos nos arrepender por esse pecado, pedir perdão, e o Espírito Santo então vem nos fazer novas criaturas, nos tornar agora filhos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus e recebemos esse novo título agora, nascemos de novo, somos agora filhos de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa salvação não depende das nossas obras, não depende de quão religiosos nós somos, se nós vamos para a igreja todo domingo, se eu contribuo certinho todos os meses. Nossa salvação não depende disso. Nós fazemos isso porque somos salvos, numa atitude de agradecimento ao Senhor, numa atitude de querer honrar o nosso Salvador. Mas nenhum ser humano, por força própria, por mais que se esforça, vai poder providenciar a sua própria salvação. Nenhum ser humano vai conseguir nascer de novo pela sua própria vontade, mas é uma vontade de Deus que nos faz então nascermos de novo. Por isso que Jesus Cristo nos mostra que só através da água e do Espírito é que nós podemos nascer de novo. E então Jesus Cristo caminha aqui para mostrar a terceira necessidade de Nicodemos, que é a necessidade de crer em Cristo. Nicodemos, ele entra em parafuso aqui, e ele não consegue entender mais nada, e ele faz uma pergunta curta para Jesus. Ele fala assim: como pode ser isso, de nascer de novo? E então Jesus Cristo vem explicar, Jesus Cristo vem usar essa água, Jesus Cristo vem usar essa palavra de Deus, para poder explicar para ele de uma forma. E Jesus Cristo, ele fala algo aqui que a princípio pode parecer meio ofensivo, pode parecer que Jesus Cristo está debochando aqui de Nicodemos, mas não é isso, né? Porque no versículo 10 Jesus Cristo fala assim: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? O que Jesus Cristo está dizendo com isso? Que um homem tão culto, um homem com tanto conhecimento, aquele que com certeza toda a sociedade olhava e falava assim: esse homem vai para o céu, esse homem é salvo. E Jesus Cristo fala assim: ó, pela sua própria força você não tem capacidade de entender essas coisas, de compreender aquilo que é espiritual, como o Espírito Santo age. Então Jesus Cristo começa a mostrar que esse ensinamento já estava revelado desde lá do início. Eles tinham o Antigo Testamento todo, né? Esse Antigo Testamento que nós temos, Nicodemos conhecia tudo ali, o que Moisés escreveu, os profetas, tudo. E Jesus Cristo vem mostrar, ó, isso já estava revelado lá. E ele vem mostrar aqui uma história que era bem conhecida para eles. Ele vem citar aqui a história que está registrada lá em Números 21, de quando Moisés precisou construir uma serpente de bronze, para que o povo fosse salvo. Relembrando aqui um pouquinho dessa história, os israelitas estavam caminhando no deserto, peregrinando rumo à terra prometida, e em um certo momento eles se rebelaram contra o Senhor e começaram a reclamar: ah, por que Deus nos tirou lá do Egito, para a gente passar necessidade aqui no deserto, e blá 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 blá, Moisés, por que você fez isso, por que Deus fez isso e tal. Então, como um castigo, Deus envia cobras, que começaram a surgir e picar os israelitas, e os israelitas então começaram a morrer, por causa dessas cobras. E então eles se arrependeram e começaram a falar com Moisés: Moisés, perdão, estávamos errados, não deveríamos reclamar assim, ora ao Senhor, pede para Ele nos livrar disso. Eles estavam sofrendo uma consequência do próprio pecado deles. E o que Deus fala? Ó, então tá bom, faz o seguinte, construa uma serpente, coloca numa haste e levanta essa haste. Quando os israelitas forem picados, eles devem olhar para essa serpente
e quando eles olharem para essa serpente, eles serão curados. E isso aconteceu. Moisés constrói uma serpente de bronze, coloca na haste. Então quando a pessoa era picada, sentia ali a dor, que era consequência do pecado dela mesmo, via que aquilo iria levar ela para a morte, ela olhava para a serpente e a consequência passava. Aquela dor passava, o veneno ia embora, Deus curava aquela pessoa e essa pessoa não morria. Essa pessoa continuava a viver. E Jesus Cristo nos mostra que aquilo era apenas uma sombra daquilo que iria acontecer. Porque toda a Escritura aponta para Cristo. E essa história também aponta para Cristo. E Jesus Cristo fala assim: assim como aquela serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem, eu mesmo também serei levantado em uma cruz, para que todo aquele que olhe para mim receba a vida. E não é isso que acontece? Nós carregamos consequências do nosso próprio pecado. E nós precisamos então olhar para Jesus Cristo, que foi levantado numa cruz ali, à vista de todo mundo, sofreu injustamente para poder pagar o preço do nosso pecado. Ele não precisava fazer isso, mas Ele quis, por amor, vir ao nosso encontro, para morrer naquela cruz, e então nos dar essa oportunidade de olharmos para Ele e crermos nele, para recebermos vida. Um milagre muito maior do que aquele que aconteceu no deserto. Se nós víssemos algo similar àquilo que aconteceu no deserto hoje em dia, nós ficaríamos maravilhados, iríamos querer falar para todo mundo, iríamos querer postar nas redes sociais. Mas o milagre de Jesus é muito maior do que isso. Nos dá vida eterna. E nós temos meditado sobre isso, nós temos entendido isso, nós temos olhado para esse Jesus Cristo crucificado. E então Jesus Cristo cita o famoso texto de João 3,16. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que versículo maravilhoso, que texto maravilhoso. Nós podemos considerar esse versículo aqui como um resumo de todo o Evangelho, porque ele nos mostra esse presente maravilhoso que vem atender toda essa nossa necessidade humana, vem nos mostrar essa grande salvação do nosso Deus para nós. E por que ela é grande salvação? Eu quero me aproveitar aqui de como o próprio Hernandes Dias Lopes trabalha ali no seu livro. Eu achei maravilhoso, ele nos mostrando que a salvação é grande, porque cada trecho desse versículo nos mostra como é grande essa salvação, porque ela se origina num Deus que é grande, né? Nos mostrando porque Deus, já nos mostrando um Deus que Ele é grande, Ele é maravilhoso, e esse Deus decidiu nos amar, um amor perfeito, um amor maravilhoso. Não é um amor como nós temos aqui nesse mundo, que uma hora você ama alguém e de repente você não ama mais. Um amor que é um sentimento. O amor de Deus é uma decisão, que ninguém pode mudar, e que você não pode fazer nada para que Deus te ame mais ou te ame menos. Eu pequei, agora Deus me ama menos. Eu fui para a igreja, agora Deus me ama mais. Não depende de você. Desde a eternidade Deus já decidiu te amar, e esse amor é maravilhoso. E esse amor é tão grande que fez Deus entregar aquilo de mais valioso que Ele tinha, que era o seu próprio Filho. Quem muito ama, muito entrega, muito dá, muito sacrifica. E quando nós olhamos para esse presente que Deus deu a esse mundo, olha só, né? Que tamanho presente. Deus deu o seu único Filho. Para quem? Para o mundo. O mundo que era o seu inimigo, que era pecaminoso. Deus não deu só para os judeus, Deus não deu só para uma raça, Deus não deu só para os homens, ou só para as mulheres, Deus não deu só para os ricos, ou só para os pobres. Deus deu para todos, para o mundo inteiro, para dar oportunidade a todos, para que todo aquele que nele crê, para que todos tenham essa oportunidade de crer, e receber o quê? Quem crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna, recebe
essa cura, recebe essa resolução para o maior problema que nós temos, que é estarmos afastados da glória de Deus. Jesus Cristo nos diz aí no versículo 18, que quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha essa constatação que Jesus Cristo faz, e eu quero encerrar com ela, essa nossa meditação de hoje. O ser humano, ele não percebe essa necessidade que ele tem, de que ele já está condenado, de que todos os seres humanos já estão condenados, e precisam desesperadamente crer em Jesus Cristo, para se livrar dessa condenação. Deus, na sua justiça, tem todo o direito de punir todos os seres humanos, porque nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, para levar sobre Ele ali a culpa e cumprir a justiça de Deus. Então quem olha para Jesus Cristo, tem os seus pecados perdoados. Quem crê em Jesus Cristo, não apenas olhou, né? Olhei de relance e olhei para cá agora. Quem olha firmemente para Jesus Cristo, quem crê nele, ouve as suas palavras, se arrepende dos seus pecados e passa a olhar para Jesus, para segui-lo como seu Senhor, como seu Salvador, vai então viver de novo, vai então nascer de novo, não uma vida para viver de qualquer maneira, mas vai morrer para esse mundo e viver para Deus, vai poder ver o reino de Deus, assim como lá no início do capítulo Jesus Cristo falou, que só vai ver ao Senhor, só vai ver o reino de Deus, quem nascer de novo. Então, é o maior privilégio que nós temos, que nós recebemos de Deus. O maior privilégio não é nós ganharmos dinheiro, nós sermos curados, nós termos uma nova oportunidade de emprego, ou nós ganharmos um filho, uma filha, acharmos um marido. O maior privilégio que nós temos é crer em Cristo. Que nós possamos olhar para isso com muita seriedade e entendermos também, como eu citei aqui hoje de manhã, que o contrário também é verdadeiro, que o pior pecado é permanecermos sem crer em Cristo. Para esse pecado não existe perdão. Se você pecar em outras coisas, mas se arrepender verdadeiramente e crer em Cristo, o Senhor perdoa aqueles pecados. Mas se você não crer em Cristo, não tem como você ser perdoado e falar: mas eu fui uma boa pessoa, eu fui tão bonzinho, não fiz mal a ninguém, eu ia para a igreja. Tudo bem, mas se você não creu em Cristo, não tem como você ver a Cristo, não tem como você viver com Deus para toda a eternidade. Essa é a nossa necessidade, meus irmãos, de conhecermos mais a Cristo, de nascermos de novo e viver crendo em Cristo por toda a eternidade. Nós devemos viver aqui como aqueles que realmente creem em Cristo, como aqueles que, como eu citei aqui hoje pela manhã, aqueles que odeiam o pecado, aqueles que vivem uma nova vida, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, que vivem para uma nova vida, que vivem para servir a esse Deus, que nos salvou, que nos resgatou. Será que você tem vivido assim? Será que você tem olhado para essa cruz de Jesus, como apenas um símbolo de igreja, um símbolo religioso, um símbolo que mostra a cruz? Olha, a pessoa é cristã, que legal, uma cruz, que bonita. Ou a cruz é um sinal de esperança, que agora foi através dessa cruz que Jesus Cristo pode te dar uma nova vida. Como você tem vivido a sua vida?